Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre proteção respiratória. Na verdade, sobre os respiradores. Eu tenho aqui algumas peças faciais filtrantes, eu tenho aqui uma máscara cirúrgica e tenho também uma máscara de tecido, que está sendo utilizada muito pela população geral. Então, lógico, a gente não vai esgotar o assunto, mas comentar alguns itens que eu acho importantes. Então, bora lá. Eu tenho aqui duas PFF2. Então, peça facial filtrante 2, tá? Porque pode ser 1, 2 e 3. Para risco biológico, que vou focar mais nessa parte em função do Covid, vamos falar um pouquinho sobre isso, recomenda-se pelo menos PFF2. Só que eu tenho PFF2 sem válvula de exalação e eu tenho PFF2 com válvula de exalação. Então, bora entender como funciona. Quando você está com uma PFF2, PFF1, PFF3, qualquer uma delas que seja, sem válvula, o que acontece? Na hora que você inala, o ar atravessa a máscara, né? E aí faz a filtragem. Na hora que você exala, o ar também vai atravessar a máscara e vai sair. Só o que acontece? Como na hora que você exala o ar é quente e tudo mais, acaba ficando mais desconfortável o uso desse tipo de respirador. Quando eu tenho uma válvula de exalação, como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Na hora que eu inalo, sem problema, vai atravessar a máscara. Mas na hora que eu exalo, que eu jogo para fora o ar, o que vai acontecer? Vai sair pela válvula. Então o que acontece? Aqui dentro tem uma película, né? Então um plásticozinho que quando você inala, o ar puxa e fica fechado. Na hora que você exala... Entenderam? Então essa película aqui é que faz com que seja feita a proteção. Então, até uma orientação, tem gente que retira isso para facilitar a respiração. Na hora que retirou essa película, acabou totalmente a proteção. Então percebe que se você está num ambiente contaminado, ok, na hora que você inala, você está protegido e na hora que você exala, você está saindo. Então, ainda assim, mesmo com uma válvula de exalação, você está protegido. Agora imagina que você está gripado, você está doente. Na hora que você inala, ok. Na hora que você exala, há a possibilidade, não é uma certeza, mas há uma possibilidade de contaminar o ambiente, porque vai sair pela válvula, tá? Então, recomenda-se que não se utilize esse tipo de máscara com válvula de exalação. Porém, há uma orientação da Anvisa, por exemplo, que diz o seguinte: você pode utilizar uma máscara cirúrgica sobre essa PFF, justamente para fazer a retenção desse material, por exemplo, no espirro, numa tosse, esse material que está sendo exalado, ok? Então é uma orientação que tem. Em relação a essa orientação, até peguei aqui, ó, está na Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores da Saúde da Anvisa, tá? Então da Vigilância Sanitária. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para você chegar nessa cartilha. Tem algumas coisas que ele fala também sobre a máscara cirúrgica. Então bora lá. É indicada para proteger o trabalhador de saúde de infecções por inalação de gotículas transmitidas, o cara tossiu, espirrou, a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Então, é uma proteção física, mecânica, na verdade. E aí, ó. E também para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio trabalhador de saúde ou pelo paciente em condição de transporte. Então, na hora que você espirrou, ou você tossiu, ou o paciente que esteja com a máscara, está protegendo as outras pessoas. E um detalhe que é importante aqui, ó. É importante destacar que a máscara cirúrgica não protege adequadamente o usuário de patologias transmitidas por aerossóis, pois independente de sua capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária nesse tipo de máscara. A máscara cirúrgica não é um EPI e, portanto, não possui certificado de aprovação, tá? Então, não é que não deva ser utilizada, mas ela tem uma limitação. A vedação dela é bem mais ou menos e ela não vai fazer essa filtragem de risco biológico, né? Ela vai fazer para partículas grandes, gotículas, então na hora que a pessoa tossiu, espirrou e tudo mais. É a mesma situação de uma máscara de tecido que está sendo utilizada, né? Então as máscaras de tecido atualmente, elas têm mesmo essa mesma situação. No caso das máscaras de tecido, a situação ainda é pior. Por quê? Porque a gente não tem uma normatização de elaboração.
Então, em relação, por exemplo, às máscaras, as PFF, a gente tem a NBR 13698, tá? Que ela indica a questão de como fazer testes e tudo mais da máscara. Para a máscara cirúrgica, nós temos também uma NBR, temos duas na verdade. Tem a 14873, eu vou colocar o detalhamento na descrição do vídeo. Lógico que eu não posso passar as normas, mas eu coloco pelo menos o nome para aquelas pessoas que estiverem interessadas. Então a 14873, não tecido para artigo de uso odontológico, médico hospitalar, determinação da eficiência da filtração bacteriológica. E a 15052, artigo de não tecido de uso odontomédico hospitalar, máscaras cirúrgicas requisitos. Então essas, e eu não falei, né, o título da 13698. Equipamento de proteção respiratória, peça semifacial filtrante para partículas. Só que a máscara de tecido não tem uma NBR, porém tem um negócio bem interessante. A ABNT agora está escrevendo práticas recomendadas. Então uma PR. Então é a ABNT PR 1002, prática recomendada. Ó, máscara de proteção respiratória de uso não profissional. Guia de requisitos básicos para método de ensaio, fabricação e uso. Então a ABNT, isso é gratuito, porque não é uma NBR. Então eu vou colocar o link para você chegar lá, para você poder baixar. E é uma orientação da ABNT, uma prática recomendada. Não é uma NBR, mas tem uma orientação para as máscaras de uso não profissional, que são essas máscaras de tecido que são utilizadas para a população geral. Tá. Em relação à orientação, o que a gente tem que tomar cuidado? Independente de qual seja a máscara. Na hora de eu colocar, eu vou pegar pelo tirante e na hora que eu retirar, também vou te retirar pelo tirante. As pessoas ficam tentando ajustar e na hora desse ajuste, ela está pegando essa parte que teoricamente pode estar contaminada. Então, na hora de colocar e na hora de retirar, muito cuidado no manuseio. Na hora que você for retirar, a gente tem que ver. Eu vou descartar ou vou reutilizar? No caso das PFF ou da máscara cirúrgica, a orientação oficial seria de descarte, ou seja, você poderia usar um turno de trabalho, um dia, e depois descartar. Dependendo da situação, até nem um turno seria o suficiente. Só que, em função da falta de respirador e tudo mais, há uma orientação de analisar a situação do respirador e, de acordo com a sua avaliação, reutilizar, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a questão da reutilização, porque, como eu estou dizendo, a máscara é descartável. Se você for pegar na embalagem, aqui a gente vai pegar aqui, ó, respirador descartável, PFF2, contra poeiras, névoas e fumo. Então, desde a embalagem, toda a orientação é essa, tá? Então, você pode utilizar, mas com uma coisa transitória. Em relação à máscara de tecido, o mais comum é a pessoa reutilizar, mas digamos que ela vá descartar. Todas elas, as outras vão estar teoricamente no hospital, mas se não tiver no hospital, se você comprou para usar em casa, você vai colocar dentro do saquinho plástico, cuidado, tá? Para jogar fora. Por que eu vou colocar dentro no saco plástico se eu já vou jogar fora? Porque o saco plástico do lixo pode rasgar e a pessoa que está fazendo a coleta pode se contaminar. Então tem uma dupla proteção, ok? Então, mais um detalhe. Mas você não vai jogar fora. Você vai reutilizar. O que você deve fazer na hora de tirar com cuidado, com isso e tal? E você vai colocar de molho uma porção de água sanitária para 50 de água, tá? Vai deixar de molho lá por 30 minutos. Depois você vai lavar com água e sabão, com cuidado para não esfregar coisa e tal, porque senão vai danificar. E depois você vai deixar secar ao sol. Percebe que há todo um procedimento para uso de qualquer que seja o respirador. Só que as pessoas estão usando e tudo mais. Uma coisa que eu sempre oriento é individual. Então não posso eu usar. Olha, eu vou sair, eu vou ali na padaria, me empresta? Não. Eu tenho que ser, a minha é essa e eu tenho que tomar cuidado com ela. E eu nem posso usar durante muito tempo. Por quê? Porque essas máscaras de tecido comum, o que vai acontecer? Ela vai umedecendo devido à tua respiração e ela vai perdendo mais a proteção. Na verdade, tu está mais protegendo o outro do que se protegendo. Porque ela não está fazendo a filtragem. Mas na hora, por exemplo, se você espirrar, tossir, ela está fazendo uma retenção da parte grossa, como se fosse uma máscara cirúrgica. Se todo mundo usar, há uma proteção maior para todo mundo. Então eu vou colocar na descrição do vídeo
a indicação das NBRs, vou colocar da cartilha da Anvisa, mas eu tenho que indicar um livro também. E eu já indiquei esse livro, mas como tem muito a ver com o assunto, indicarei novamente. O Manual de Proteção Respiratória, editado pela BHO, do saudoso Maurício Torrone e do Antônio Vladimir Vieira. Um excelente material para quem quer entender mais sobre proteção respiratória. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Basta colocar aí nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.